Oi pessoal, eu sou a professora Daphne, bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária e nesse vídeo eu vou fazer uma análise profunda e detalhada do conto Dona Paula, Machado de Assis. A gente está fazendo um intensivão de Machado de Assis em vários contos aqui no canal e eu acho bem interessante a gente fazer as aulas assim sobre Machado de Assis, não só por ele ter sido um dos maiores e mais importantes escritores da nossa literatura, mas porque a linguagem dele, a estrutura narrativa, o jeito como ele constrói o texto é muito interessante. Pega teu lápis, pega tua caneta, teu material, teus cadernos, enfim, senta confortavelmente e vem comigo nessa aula. O que a gente já pode lembrar agora, antes da gente iniciar a leitura do conto, sobre a escrita do Machado de Assis? A maioria dos contos são narrados em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa é o narrador onisciente, é aquele que sabe tudo. E tem um discurso direto, com poucas falas entre os personagens, e um discurso indireto livre, que é aquele discurso em que as falas do narrador e as falas do personagem mais ou menos se fundem. E em certos momentos da narrativa a gente não sabe exatamente se é o pensamento do personagem ou se é uma fala do narrador. Isso é uma característica muito forte dos contos machadianos, da narrativa machadiana. Então, partindo dessa premissa, a gente já pode começar a leitura do conto. Não era possível chegar mais a ponto. Hoje em dia a gente não usa muito essa expressão, né? Mas no sentido de chegar na hora certa. Dona Paula entrou na sala exatamente quando a sobrinha enxugava os olhos cansados de chorar. Compreende-se o assombro da tia, entender-se-á também o da sobrinha, em se sabendo que Dona Paula vive no alto da Tijuca, donde raras vezes desce. A última foi pelo Natal passado, e estamos em maio de 1882. Desceu ontem à tarde e foi para a casa da irmã, Rua do Lavradio. Hoje, tão depressa almoçou, vestiu-se e correu a visitar a sobrinha. A primeira escrava que a viu quis ir avisar a senhora, mas Dona Paula ordenou-lhe que não, e foi pé ante pé, muito devagar, para impedir o rumor das saias, abriu a porta da sala de visitas e entrou. Bom, o que a gente tem aqui já nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo da história? A personagem principal já está sendo introduzida na história aqui, é a Dona Paula. Tanto que, né, conto leva o nome dessa personagem, né? Então, a gente não pode imaginar que a personagem principal seja outra, pelo menos nesse contexto. E aí, a gente já sabe que o Machado gosta de fazer uma narrativa não linear. Pode ser uma narrativa circular, com muitas prolepses, ou seja, muitos flashbacks, ou simplesmente acontecimentos, né, que simplesmente não estão na ordem cronológica em que ocorreram. Então, aqui a gente já tem isso também, tá? Então, o Machado, ele diz, ele situa a gente na presença de Dona Paula, mas em seguida ele já nos leva para o passado. Então, esse jogo de presente e passado é um elemento constante na narrativa machadiana. Compreende-se o assombro da tia e também o da sobrinha. Então, já aqui no primeiro parágrafo, é como se o narrador estivesse colocando pra gente uma certa sintonia entre a tia e a sobrinha. E é mais ou menos isso que se desenvolve ao longo dessa história, tá? E aquele recurso que a gente já tá craque de saber, né, que o Machado de Assis gosta, é de usar um recurso para gerar verossimilhança na sua narrativa, colocando nomes de cidades reais, principalmente do Rio de Janeiro, nesse caso aqui a Tijuca, colocando as datas, né, especificando quando. Então ele especifica o tempo e o espaço dessa narrativa para gerar verossimilhança, certo? Então ela vive no alto da Tijuca. Então eu acho que aqui também já existe um certo paralelo, né, entre
o local onde a Dona Paula reside e um pouco da sua nobreza, o seu intelecto, a sua inteligência, a sua perspicácia, sua maturidade. Isso a gente vai entender ao longo do conto. Então, ela vive no alto da Tijuca, ela vive acima de todos. Raramente ela desce da Tijuca só para visitar a irmã e veio para a sobrinha. Então, Natal passado, então 1881, em dezembro, ela desceu da Tijuca e agora nós estamos em maio e ela tá descendo de novo. Então, é periodicamente, né? Rua do Lavradio, novamente, um elemento importante aqui. E eu assinalei essa questão da primeira escrava aqui, simplesmente porque é um elemento que nos situa, não só no tempo, culturalmente falando, historicamente falando, nos apresenta, de fato, essa nobreza da Dona Paula e da sobrinha também, né? A sobrinha, ela é anunciada aqui, mas não da mesma forma que a Dona Paula. A Dona Paula ela já recebe o nome de cara, né? Mas a sobrinha tá aqui, vai aparecer logo em seguida, né? Afinal de contas, ela tá indo encontrar a sobrinha. A primeira escrava. Então, se a sobrinha tinha escrava, logo ela ela tava numa classe social colonizadora, enfim. Se ela tinha escravas, então ela tava numa posição socialmente privilegiada. Que é isso? Exclamou. Venancinha atirou-se-lhe aos braços. As lágrimas vieram-lhe de novo. A tia beijou-a muito, abraçou-a, disse-lhe palavras de conforto e pediu, e quis que lhe contasse o que era, se alguma doença ou... As reticências são clássicas, né? Na escrita machadiana. Essas reticências aqui, elas sempre dão sugestões, nunca definições. E aqui a gente está sendo apresentado ao nome da sobrinha, Venancinha. Antes fosse uma doença, antes fosse a morte, interrompeu a moça. Não diga tolices. Mas que foi? Anda, que foi? E a Venancinha não conseguia parar de chorar, né? As lágrimas tornaram tão abundantes e impetuosas que Dona Paula achou de bom aviso deixá-las correr primeiro. Então deixa chorar, depois elas conversam. Era uma bonita, velha, elegante, dona de um par de olhos grandes que deviam ter sido infinitos. Então aqui o narrador nos apresenta, ele descreve a Dona Paula, descreve fisicamente, porém aqui quando ele diz os olhos que devem ter sido infinitos, aqui ele está dando uma característica psicológica. E olhos infinitos, eu interpreto como se não se preocupassem com o que aconteceria no dia de amanhã. Simplesmente viveria e a vida era para sempre, tudo é para sempre, sem muito entendimento das coisas, né? Era nada menos que uma briga com o marido, tão violenta que chegaram a falar de separação. A causa eram ciúmes. Bom, então aqui a gente já tem um elemento muito importante que o narrador nos coloca. A causa da briga violenta entre os dois era um ciúme, que gerou uma discussão, uma briga muito forte. E aí o narrador vai nos contando, né, desde muito que o marido embirrava com um sujeito, um determinado sujeito. Então o marido embirrava. Era implicância. E é mais ou menos isso que o narrador está nos colocando. E aí, gente, eu acho que a gente já tem uma certa uma caminhada na leitura dos textos machadianos, que a gente pode já supor que o narrador sabe mais, porque ele é onisciente, então ele sabe, ele entende mais das coisas que estão acontecendo, inclusive com os personagens, os protagonistas, enfim. E o que ele nos fala é capaz de ser a verdade. O que o narrador nos conta é o que é capaz de ser a realidade dos fatos. Então, eu não sei vocês, mas eu confiaria muito mais num narrador onisciente do que numa narrativa em primeira pessoa, que é o que a gente vai ter aqui. A gente tem uma narrativa em terceira pessoa, narrador onisciente, e alguns trechos aqui a gente tem a narrativa em primeira pessoa. Então os personagens vão falar, se não pelo discurso direto, pelo discurso indireto. Na véspera à noite, em casa do C, não se sabe quem é esse C, porque não se deu um nome aqui, vendo-a dançar com ele 2 vezes e conversar alguns minutos, concluiu que eram namorados. Bom, então eles dançaram apenas 2 vezes e conversaram alguns minutos.
Bom, e aí ele já tá enciumado, né? O esposo está enciumado. E aí quem tá contando isso pra nós é o narrador, ainda não são os personagens, tá? Voltou amuado para casa de manhã. Acabado o almoço, a cólera estourou, e ele disse-lhe coisas duras e amargas, que ela repeliu com outras. Então a tia pergunta, onde está o teu marido? Saiu, parece que foi para o escritório. Dona Paula perguntou-lhe se o escritório era ainda o mesmo e tudo mais, e ela iria lá falar com ele, falar com o esposo, né? Tudo isso era dito com volubilidade, confiança e doçura. Mais algumas características da Dona Paula aqui, né? Calçadas as luvas, pôs o mantelete e a sobrinha ajudou-a, falando também, jurando que, apesar de tudo, adorava o Conrado. Conrado era o marido, advogado desde 1874. De repente, Conrado já não era tão jovem assim, né? Dona Paula saiu, levando muitos beijos da moça. Ok, na verdade não podia chegar mais a ponto, não podia ter chegado na hora melhor. De caminho, parece que ela encarou o incidente. Não digo desconfiada, mas curiosa. Um pouco inquieta da realidade positiva. Em todo caso, ia resoluta reconstruir a paz doméstica. Por que ela estaria desconfiada, né, gente? E olha só, o narrador, ele tá dizendo assim, olha, não digo desconfiada, mas curiosa. Então o narrador é quase como quisesse tentar enganar a gente mesmo, né? Quer enganar os próprios leitores. É óbvio que eu vou entender que essa personagem estava desconfiada. Por que esse casal teria brigado? Possivelmente por conta de algum adultério. E aí, bom, ela vai com uma realidade positiva. Essa realidade positiva aqui é no sentido dos fatos como eles são, né? Então ela estava desconfiada, ela estava inquieta, mas ela vai cética, ela vai para entender os fatos como eles são e não como ela, de repente, estivesse desconfiando. Ela tentou ser imparcial, né? E ela iria tentar realmente reconstituir a paz doméstica. Então a Dona Paula encontra o sobrinho, né, o Conrado, e aí a gente retoma a leitura. Conrado adivinhou tudo. Confessou que fora excessivo em algumas coisas e, por outro lado, não atribuía à mulher nenhuma índole perversa ou viciosa. Só isso. No mais, era uma cabeça de vento, muito amiga de cortesias, de olhos ternos e de palavrinhas doces, e a leviandade também é uma das portas do vício. Em relação à pessoa de quem se tratava, não tinha dúvida de que eram namorados. Venancinha contara só o fato da véspera, não referiu outros 4 ou 5, o penúltimo no teatro, onde chegou a haver tal ou qual escândalo. Não estava disposto a cobrir com a sua responsabilidade o desasos da esposa, que namorasse, mas por conta própria. E aqui então a gente já tem um discurso indireto, ou seja, é quando o narrador relata ou o narrador nos passa aquilo que o personagem falou. Então aqui é como se tivessem sido realmente as palavras do Conrado, mas agora o narrador ele não está modificando, mas ele está simplesmente passando aquelas palavras para nós. Olha, Conrado disse tal coisa, certo? Que é algo que a gente até faz normalmente no nosso dia a dia, né? Então ele confessa que talvez ele tenha pegado pesado, mas tem essa frase aqui que demonstra a forma como o Conrado enxerga a Venancinha. Então ele enxerga ela como cabeça de vento, muito amiga de cortesias, de olhos ternos, de palavrinhas doces, e a leviandade também é uma das portas do vício. Então ele não está acusando ela de índole viciosa, mas isso que ela está fazendo, essa leviandade, pode levar ela ao vício. Esse vício do flerte com outro que, né, que não seja o seu próprio marido, né, enfim, no caso da Venancinha. E a gente tem aqui justamente um ponto de vista que é um narrador em terceira pessoa sob um discurso indireto. Porém, ele está trazendo aqui a forma como Conrado percebe essa situação, ou seja, aqui é como se estivesse justificando ao mesmo tempo um pouco assim daquele ciúme. E também, em relação à pessoa de quem se tratava, não tinha dúvida de que eram namorados, talvez porque essa pessoa fosse também galanteadora, né?
Bom, eu sei que o que a gente deve prestar muita atenção aqui é que esse parágrafo todo aqui traz uma fala, uma opinião enviesada, completamente enviesada pelo sentimento de ciúme, mesmo que seja um discurso indireto, ou seja, não é a fala direta do personagem, é o narrador aqui nos contando o que o personagem disse. Mesmo assim, tá bem enviesado esse discurso. Tanto que aqui a gente tem já um narrador, né, meio que... Parece que ele mesmo fica meio balançado assim, pá, será que é, será que não é? Que ele diz, né, que a Venancinha contou só o fato da véspera e não contou o penúltimo, onde chegou a haver tal ou qual escândalo. Tá, então aqui há um certo exagero, porque sob o ponto de vista do Conrado, e ele tá enciumado, então o ciúme transforma as pessoas, né? E assim, ao ver tal ou qual escândalo, é mais ou menos pra gente desconfiar se existiu mesmo, né? Ah, eu ouvi um ou outro. Como assim um ou outro, né? Então é como se ele tivesse querendo... O personagem ele tá tão enciumado que ele tá supondo que houve algum escândalo. Dona Paula ouviu tudo calada. Depois falou também. E aqui o narrador ele vai nos trazer o diálogo entre a Dona Paula e o Conrado através de um discurso indireto, tá? Então a Dona Paula concordava que a sobrinha fosse leviana, era próprio da idade. Então, digamos aqui que a Venancinha fosse mais nova, fosse mais jovem, e que por inexperiência ela acabasse sendo leviana. Moça bonita não sai à rua sem atrair os olhos, e é natural que a admiração dos outros a lisonjeie. E esse ponto aqui é muito importante, porque a gente pode interpretar como uma sugestão do narrador do real motivo do ciúme, ou seja, talvez seja apenas um pouco de vaidade da Venancinha. Também é natural que o que ela fizer de lisonjeada pareça aos outros e ao marido um princípio de namoro. A fatuidade de uns e o ciúme do outro explicam tudo. Pela parte dela, acabava de ver a moça chorar lágrimas sinceras, deixou-a consternada, falando de morrer, abatida com o que ele lhe dissera. E se ele próprio só lhe atribuía a leviandade, por que não proceder com cautela e doçura, por meio de conselho e de observação, poupando-lhe as ocasiões e apontando-lhe o mal que fazem a reputação de uma senhora, as aparências de acordo, de simpatia, de boa vontade para os homens. Então, aqui nesse trecho, a gente tem mais ou menos o pensamento, então a gente tem a ideia da Dona Paula e o que a Dona Paula teria dito para o Conrado sobre como ela está tratando isso com a Venancinha. Então, dando-lhes conselhos, fazendo ela observar, ela perceber as coisas, né? Então, a Dona Paula, ela está sendo muito boa nesse sentido de amparar a sobrinha. Então, a Dona Paula tentou aqui dar uma acalmada no Conrado, assim, para ele parar com um pouco da desconfiança que seria meio sem sentido, talvez fosse só um pouco de vaidade da Venancinha. Resistia, é verdade, 2 ou 3 vezes para não resvalar na indulgência. Declarou a tia que entre eles tudo estava acabado. Então aqui continua esse diálogo entre os dois e para animar-se, evocava mentalmente as razões que tinha contra a mulher. A tia, porém, abaixava a cabeça para deixar passar a onda e surgia outra vez com os seus grandes olhos sagazes e teimosos. Então ela era persistente em acalmar o Conrado e em ajudar os dois, né, a restituir o casamento. E aí ela faz uma proposta para o Conrado. Então ela estava pensativa e fez uma proposta para o Conrado, porque a gente pode entender o seguinte, que a Dona Paula ela precisava entender melhor essa situação. Não estava muito claro ainda por qual era a razão. Porque ele parecia enciumado realmente, mas e a Venancinha? Por que chorava tanto? Dona Paula precisava perceber melhor isso. Então, ela sugere para o Conrado que a Venancinha vai subir com ela para Tijuca durante 1 ou 2 meses, uma espécie de desterro, né? Então, um afastamento dos dois. Eu, durante este tempo, encarrego-me dele por ordem no espírito. Tipo, então a Dona Paula vai dar uma orientada lá na Venancinha para botar a Venancinha
a cabeça do lugar, né? E o Conrado aceitou, achou que isso seria bom para os dois. E vão ver que o homem de que se trata nem merece 1 minuto dos nossos cuidados. Ela estava ali refletindo, né? E achou que tudo bem falar isso, né? E o Conrado responde, é um tal Vasco Maria Portela. E nesse momento acontece uma grande virada no conto. Essa frase marca a virada do clima na história, que é quando a narrativa começa a ficar mais interior, digamos assim. E a partir daí, a partir dessa frase, se cria uma grande tensão nessa história. Dona Paula empalideceu. Que Vasco Maria Portela? Um velho, antigo diplomata que... Olha as reticências novamente. Não, esse estava na Europa desde alguns anos, aposentado, e acabava de receber um título de barão. Era um filho dele chegado de pouco, um pelintra. Dona Paula apertou-lhe a mão e desceu rapidamente. Um pelintra, gente, é um adjetivo para uma pessoa, em termos de aparência, assim, uma pessoa muito mal arrumada, maltrapilha, uma pessoa desajeitada, uma má aparência, mas que tenta ser uma boa figura, mais ou menos nesse sentido. Então a Dona Paula saiu dali correndo. Então a Dona Paula ficou extremamente chocada ao ouvir esse nome e saber que o Vasco Maria Portela tem um filho, enfim. Olha só o que estaria prestes, o que ela estaria prestes aqui a descobrir. Chegou mesmo a olhar para o chão, refletindo. Bom, e a Dona Paula, a gente já percebe que ela é uma mulher que busca saber as coisas, ela busca entender as coisas, ela tenta não ser parcial, ela quer saber a verdade das coisas. Então é normal que o narrador nos diga que ela está refletindo, que ela ficou pensando, pensativa, coisas assim, tá? 2 dias depois foram para Tijuca. Venancinha ia menos alegre do que prometera. Provavelmente era o exílio, ou pode ser também que algumas saudades. Então o narrador está nos sugerindo que a Venancinha estivesse triste por saudade. Agora, saudade do esposo ou saudade do querido amante, se é que era realmente amante. Em todo caso, o nome de Vasco subiu a Tijuca, se não em ambas as cabeças, ao menos na cabeça da tia. E esse ponto aqui, gente, eu acho ele tão crucial, tão crucial. Porque o narrador, como eu disse, o narrador, ele é, pra mim, ele é quase mais confiável do que qualquer outro discurso dentro da história. Então, se não em ambas as cabeças, pelo menos na cabeça da tia. Então, quer dizer que na cabeça da Venancinha, pode ser que não houvesse nenhum Vasco Maria Portela. Pode ser que não estivesse pensando no Vasco Maria Portela. Eu assinalei aqui para vocês umas referências históricas, e isso daqui vai ao encontro do recurso machadiano para a metalinguística do texto, né? Então, Stoltz era o sobrenome de uma cantora de ópera muito famosa que veio ao Brasil na década de 1850, 53, 56, por aí. E esse Ministério do Paraná também, tá? Foi uma coisa, uma questão política que aconteceu aqui no Brasil por volta de 1850. Então, o narrador ele trouxe os fatos reais do passado para nos dizer que jaziam nas ruínas de 30 anos todas essas memórias da Dona Paula, tá? Cantora e ministério, então a cantora Stoltz e o Ministério do Paraná, Ministério Paraná, enfim, coisas frágeis, não o eram menos que a aventura de ser moça. Então a aventura de ser moça também era frágil. E onde iam essas 3 eternidades? Olhos infinitos, tem um pouco a ver com isso, né? Os olhos infinitos, olhos jovens, né? Rejuvenescidos, enfim. Mas ela só tinha as memórias. E ao mesmo tempo, se não era o Vasco que estava na mente da Venancinha, quem seria o homem que estava na mente da Venancinha? Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço e amou. Amaram-se, fartaram-se um do outro, à sombra do casamento, durante alguns anos, e como o vento que passa não guarda a palestra dos homens, não há meio de escrever aqui o que então se disse da aventura. A aventura acabou,
Foi uma sucessão de horas doces e amargas, de delícias, de lágrimas, de cóleras, de arroubos, drogas várias com que encheram a esta senhora a taça das paixões. Dona Paula esgotou-se inteira e emborcou-se depois para não mais beber. A saciedade trouxe-lhe a abstinência, e com o tempo foi esta última fase que fez a opinião. Morreu-lhe o marido e foram vindo os anos. Dona Paula era agora uma pessoa austera e pia, cheia de prestígio e consideração. Então, o narrador aqui é como se ele estivesse nos passando assim, a transição de Dona Paula ao longo da vida, principalmente depois de ter acontecido essas aventuras, né, adúlteras que ela teve com esse Vasco Maria Portela pai, digamos assim, né? Então, ela era casada. E aí ela teve um caso amoroso à sombra do casamento durante alguns anos. Então ela conseguiu esconder isso durante um tempo. Durante todo o tempo ela escondeu isso do marido. Pelo menos é o que dá a entender aqui, né? E talvez o medo dela em relação à sobrinha é que não pudesse esconder. Não tivesse a oportunidade de esconder. Se bem que a gente já percebe, né? Hoje ela já não é mais como ela era antes, nesse arroubo da traição, enfim, como se fosse uma coisa natural, beleza, vamos seguir a nossa vida como se não fôssemos casados, mas que nesse momento, né, no momento presente da narrativa, ela agora era uma pessoa austera e pia, bondosa, caridosa, benigna, benevolente, era uma mulher boa que não faria esse tipo de maldade hoje em dia. E que o narrador demonstra pra gente que é isso que ela realmente quer, ela quer que a sobrinha não siga os passos que ela seguiu, né? Não faça o que ela fez no passado. A sobrinha é que lhe elevou o pensamento ao passado, porque para ela já tinha morrido. O que aconteceu, o que ela viveu, as aventuras do passado. Foi a presença de uma situação análoga, de mistura com o nome e o sangue do mesmo homem, que lhe acordou algumas velhas lembranças. Não esqueçam que elas estavam na Tijuca, que iam viver juntas algumas semanas e que uma obedecia à outra. Era tentar e desafiar a memória. Então aqui o narrador faz o recurso metalinguístico, que é aquela conversa clássica que o narrador entretém com o leitor, e que justamente o fato delas viverem juntas na Tijuca durante alguns meses, algumas semanas, é que, claro, isso fez elas se aproximarem. Isso gerou mais identificação entre elas. Lembrem que lá no início do conto, o narrador já trouxe para nós uma identificação entre as duas. O assombro, a surpresa de uma em relação à outra. Mas nós deveras não voltamos à cidade tão cedo? Perguntou Venancinha, rindo no outro dia de manhã. Então, olha só, a Venancinha já está pensando em voltar. E a Dona Paula, rindo também, fez com o dedo um gesto negativo. Depois, perguntou-lhe se tinha saudades cá de baixo. Venancinha respondeu que nenhumas, e para dar mais força à resposta, acompanhou-a de um descair dos cantos da boca, a modo de indiferença e desdém. Era por demais na carta. Dona Paula tinha o bom costume de não ler as carreiras, como quem vai salvar o pai da forca, mas devagar, enfiando os olhos entre as sílabas e entre as letras para ver tudo, e achou que o gesto da sobrinha era excessivo. Eles amam-se, pensou ela. Então, nesse trecho aqui, em que a Venancinha nega que tá com vontade, né, que já tá com saudade da sua casa, ou cá de baixo, que né, elas estão na Tijuca, elas estão lá em cima, né? E ela tenta disfarçar, mas o modo de indiferença e desdém não convence a Dona Paula. E aqui, quando o narrador usa essa expressão, era por demais na carta, é para dizer que a Dona Paula tinha esse bom costume de não ler exatamente as coisas como elas são, mas de olhar nas entrelinhas, de perceber para além daquilo que é dito, que é mostrado. Isso é uma característica forte da Dona Paula. E ela concluiu que eles se amam. Pelo menos ela pensou isso, eles se amam. E eles aqui, ó, talvez ela esteja... Essa frase aqui é muito ambígua. No meu ponto de vista, essa frase é muito ambígua.
Porque quem é essas pessoas que se amam? Quem é esse casal? É a Venancinha e o Conrado? Ou é a Venancinha e o amante? Quem são os dois que se amam aqui? Existe uma certa ambiguidade, tá? Mas aí, quem sabe, por a gente saber que a Venancinha tá tentando reconciliar os dois, a gente pode imaginar que a intenção dela, ao pensar essa frase, ela acha realmente que é o Conrado e a Venancinha que se amam. A descoberta avivou o espírito do passado. Dona Paula forcejou por sacudir fora essas memórias importunas. Elas, porém, voltavam, ou de manso ou de assalto, como raparigas que eram, cantando, rindo, fazendo o diabo. Dona Paula tornou aos seus bailes de outro tempo. Então agora o narrador nos leva para a vida da Dona Paula no passado. Então ele nos leva, então a gente começa a ver as cenas de Dona Paula vivendo tudo isso no passado, né? As suas eternas valsas que faziam pasmar a toda a gente, as mazurcas, mazurcas eram alguns passos de música polonesa, que ela metia à cara das sobrinhas como sendo a mais graciosa coisa do mundo. E aos teatros, e às cartas, e vagamente aos beijos. Mas tudo isso, e esta é a situação, tudo isso era como as frias crônicas, esqueleto da história, sem a alma da história. Passava-se tudo na cabeça. Dona Paula tentava emparelhar o coração com o cérebro, a ver se sentia alguma coisa além da pura repetição mental, mas, por mais que evocasse as comoções extintas, não lhe voltava nenhuma. Coisas truncadas. Então, do jeito como o narrador nos conta, é como se ele estivesse dizendo que tudo isso que a Dona Paula viveu, por conta do esquecimento que ela teve no presente de tudo que ela viveu no passado, é como se todas aquelas coisas não fizessem sentido e não tivessem nem valor no próprio momento em que ela vivia. É como se estivesse passando para nós, assim, uma ideia da própria frivolidade da vida, da futilidade da vida das raparigas da corte, que não simplesmente viviam as aventuras sem pensar no dia de amanhã, que eram irresponsáveis, assim, simplesmente viviam por viver aquilo ali, porque elas estavam acostumadas a ter aqueles elementos ali na vida delas. Se ela conseguisse espiar para dentro do coração da sobrinha, pode ser que achasse ali a sua imagem. E aqui, né, é como a gente estivesse realmente encontrando uma identificação com a sobrinha. A identificação, essa identificação, no caso, permite que esse narrador aproxime os dois fatos que estão sendo percebidos e narrados aqui, né? E comparar esses fatos. E aqui tem um ponto, sem revelar de fato qual é que era o real e qual era o imaginário. Porque aqui, pra mim, gente, tem um ar como se esse narrador estivesse deixando pra nós, assim, a dúvida. De novo, a dúvida. Será que foi real ou era imaginação da Venancinha? Será que era só realmente a vaidade dela e ela não flertou com ninguém? Não a ponto de confirmar o ciúme do Conrado, estão namorando? Estão realmente tendo algum caso? Sabe? Então é como se o narrador estivesse colocando aqui pra gente a possibilidade de tudo ser imaginação e não ser realmente uma traição concretizada. Na constância do pecado é que se pode desejar que outros pequem também, para descer de companhia ao purgatório. Enfim, faz com que a gente pensasse que talvez a dona Paula ela fosse estimular a sobrinha a manter, né, esses flertes, assim, amando a outro homem, mas enfim, aqui o pecado já não existia. Então isso aqui é uma coisa importante da gente colocar em perspectiva, porque a Dona Paula já não tinha mais aquele desejo, nem lembrava mais que ela tinha passado por aquilo. É como se ela tivesse realmente amadurecido, e ela não desejava que a sobrinha pecasse como ela pecou. Então ela demonstrou uma mudança muito grande. Então ela é uma personagem complexa que de alguma forma machadiana sofreu mudanças ao longo do tempo. Ela melhorou como pessoa.
Então, Dona Paula mostrava à sobrinha a superioridade do marido, as suas virtudes, assim também as paixões, que podiam dar um mau desfecho ao casamento, pior que trágico, um repúdio. Né? Então, ela tentou reforçar para Venancinha que o Conrado era um bom marido e tudo mais, que ela deveria se manter nesse casamento, fiel principalmente, né? Vai-se não quando, 2 dias depois daquela visita, então o Conrado foi visitar ela, a Venancinha e a Dona Paula, uns 9 dias depois, assim. Então eles não conseguiram ficar tanto tempo longe uns do outro. E isso também faz a gente pensar que quando a Dona Paula diz aquela frase, eles se amam, ela tá se referindo a Venancinha e ela tá se referindo a Venancinha e ao Conrado. O Conrado foi visitar elas 9 dias depois. 2 dias depois dessa visita, estando ambas no portão, ao portão da chácara, prestes a sair para o passeio de costume, viram vir um cavaleiro. Venancinha fixou a vista, deu um pequeno grito e correu a esconder-se atrás do muro. Dona Paula compreendeu e ficou. Quis ver o cavaleiro de mais perto, viu-o dali a 2 ou 3 minutos, um galhardo rapaz, elegante com suas finas botas lustrosas, muito bem posto no selim. Tinha a mesma cara do outro Vasco, era o filho, o mesmo jeito da cabeça, um pouco à direita, os mesmos ombros largos, os mesmos olhos redondos e profundos. Bom, então aqui o narrador coloca para nós as descrições desse Vasco filho, mas eu acho que é bem importante a gente considerar que esse personagem, esse homem que está sendo visto pela Venancinha e do qual ela tenta se esconder, é um rapaz bonito, elegante, com suas finas botas lustrosas. Então, é o contrário daquela descrição que o Conrado fez. Pelintra, lembram? Então, o Pelintra não é um cara galhardo, não é elegante, não se veste bem, não tem uma boa postura. E bom, se o narrador está sendo muito franco aqui, esse Vasco é um homem de postura, né? Então, pode ser também que ele estivesse... que essa é a impressão que o narrador tem, porque esse Vasco talvez pudesse realmente ser o Pelintra, nomeado assim, né, pelo Conrado, e tivesse aqui passando pra gente uma impressão errada dele, uma impressão melhor de como ele realmente era. Então, nessa mesma noite, Venancinha contou-lhe tudo, depois da primeira palavra que ela lhe arrancou. Tinham se visto nas corridas, uma vez, logo que ele chegou da Europa. 15 dias depois, foi-lhe apresentado em um baile, e pareceu-lhe tão bem, com um ar tão parisiense. Bom, então vejam. Que ela falou dele na manhã seguinte ao marido. Conrado franziu o sobrolho, e foi este gesto que lhe deu uma ideia que até então não tinha. E aqui nesse trecho, é como se o narrador tivesse sugerindo que o ciúme que o Conrado demonstrou franzindo o sobrolho, né, o sobreolho, enfim, a sobrancelha, franziu a sobrancelha, e esse gesto é como se demonstrasse para Venancinha um ciúme do Conrado, como que dizendo assim que talvez esse Vasco tivesse algum interesse por ela, né? E isso para ela foi uma ideia, mas vejam bem, uma ideia. O narrador está nos dizendo aqui, ó, que tudo parece que não passa de uma ilusão. Começou a vê-lo com prazer, mas era uma ideia, gente. Então, assim, acho que nada era certo. Nenhum dos fatos eram certos, assim. A gente não pode ter certeza de nenhum deles. Ele falava-lhe respeitosamente, dizia-lhe coisas amigas, que ela era a mais bonita moça do Rio e a mais elegante, que já em Paris ouvira elogiá-la muito por algumas senhoras da família Alvarenga. Tinha graça em criticar os outros e sabia dizer também umas palavras sentidas como ninguém. Não falava de amor, mas perseguia com os olhos. Então, isso daqui, gente, é muito importante, porque isso reforça essa nossa desconfiança de que eram apenas elogios, era apenas a gentileza das palavras, né? Já que ela era uma moça muito nova, enfim, mas é como se fosse uma gentileza. Não sei se de repente sou eu que estou muito ingênua, estou muito Venancinha nessa história,
Mas eu tô achando isso, porque a gente tem que desconfiar. A gente tem que desconfiar do que a gente tá lendo, tá, sabe? Então, pra mim, começo a pensar, olha, se ele não falava de amor, talvez tudo isso que a Venancinha tá contando, lembrando que ela tá contando em primeira pessoa, a primeira pessoa é um discurso totalmente enviesado, do qual a gente tem que desconfiar sempre, e ele não falava de amor. Talvez estivesse acontecendo uma interpretação para além dos fatos, fruto da imaginação da Venancinha. Pois, como diz aqui, foi ela que começou a vê-lo com prazer. Ela passou a admirá-lo e acabava interpretando as bondades dele como elogios, como galanteios. E ela, por mais que afastasse os seus, não podia afastá-los de todo. Então era ela que não conseguia afastar os olhos dele. E aí que ela talvez estivesse sendo leviana. Porque ela estava imaginando que existia uma coisa, um interesse amoroso que não existia. E nisso ela começou a alimentar uma possibilidade, assim, né? E aí o Conrado, enfim, não estivesse tão enviesado. Dona Paula, inclinada para ela, ouvia essa narração, que aí fica apenas resumida e coordenada. Tinha toda a vida nos olhos. Boca meio aberta, parecia beber as palavras da sobrinha, ansiosamente, como um cordial. Aqui nós devemos suspeitar dos fatos. A Dona Paula se lembra de fatos reais que ela viveu no passado, um romance real. Pelas lembranças de Dona Paula serem de um fato real, isso sugere que o que está acontecendo entre a Venancinha e o Vasco Maria Portela também seja real, mas é uma sugestão. O narrador parece que está nos dando pistas o tempo inteiro de que a Venancinha está apenas imaginando algo que não é real, através desse modo que o narrador vai nos contando a história. É bom a gente lembrar que os contos machadianos sempre reservam ali um jogo entre realidade e imaginação. Um jogo do real e da suposição, dos fatos positivos e das crenças. Fatos positivos aqui são os fatos reais, como eles são. Já vês que teu marido tinha razão, dizia ela, a Dona Paula. Foste imprudente, muito imprudente. Venancinha achou que sim, mas jurou que estava tudo acabado. Receio que não. Chegaste a amá-lo deveras? E a Venancia não declara que sim. Então o narrador também está nos escondendo. Ele está nos enganando. E aqui não tem como a gente saber. Essas reticências não nos permitem tirar conclusão nenhuma, nem que sim e nem que não. Existem duas maneiras da gente interpretar esse conto, como vários outros contos do Machado, né? Que é o viés da realidade ou o viés da imaginação. O viés dos fatos positivos e o viés das crenças. Então, isso daqui que está acontecendo entre a Venancinha e o Vasco Maria Portela é ou não é uma traição? É ou não é o início de um namoro? É ou não é o início de um adultério? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, dentro da minha interpretação aqui, que não é. E eu acho que tá tudo bem a gente desconfiar que não seja, por mais que pareça que sim. Então o narrador, o Machado no caso, ele consegue enganar a gente tranquilamente. E se tá surgindo na gente um pinguinho de desconfiança, ao contrário do que o narrador está nos tentando fazer pensar, então a gente tem que acreditar nesse pinguinho de desconfiança. E aí a Venancinha continua. A Dona Paula diz, né? Tu ainda gostas dele? Venancinha, juro que não gosto, mas confesso. Sim, confesso que gostei. Perdoe-me tudo, não diga nada Conrado, estou arrependida. Repito que a princípio um pouco fascinada. Agora vem uma cena muito importante, uma fala muito importante, né? Declarou, sim, ele declarou alguma coisa para Venancinha, mas vejam bem como que ela relata isso. Foi no teatro, uma noite, no Teatro Lírico, a saída. Tinha costume de ir buscar-me ao camarote, conduzir-me até o carro, e foi a saída. 2 palavras. O que é uma declaração aqui? Declarou-te o quê? Declarou-te o amor? Declarou-te a paixão? Que declaração? O que a dona Paula quis dizer com essa declaração aqui?
Gente, sinto muito, mas tudo é questionável aqui nesse momento. Declarou, foi no teatro, tarará, duas palavras reticências. Ah, tá. Será que dá pra acreditar numa coisa dessa? Sei lá, gente, mas eu já sou bem, tô desconfiando muito porque o narrador, ele é sacana, ele quer justamente que a gente se engane. Então, assim, a gente precisa aguçar a nossa leitura aqui e perceber que isso que está sendo contado talvez seja realmente, como é um narrador onisciente, ele sabe tanto das coisas que ele pode fazer o jogo que ele quiser. O jogo da narrativa está nas mãos do narrador. Ele faz com o leitor o que ele bem entender. E aqui ele pode estar tentando nos dar uma baita de uma volta para a gente interpretar uma coisa e não outra. Dona Paula não perguntou por pudor as próprias palavras do namorado. É como se, assim, aqui como o narrador está nos colocando isso daqui, é como se ele estivesse tentando nos dizer que sim, houve galanteio, houveram duas palavras, ele disse alguma coisa. Confiem um pouquinho mais na desconfiança que a gente pode estar sentindo. A gente não pode concluir que palavras são essas duas palavras. Porque tudo que está sendo dito aqui, a forma como está sendo dito, ela é apenas sugestiva. Tanto que tu não precisaria pensar muito para saber que duas palavras seriam essas, porque tu responderia claramente, te amo. Mas isso é o que o narrador está tentando colocar na nossa cabeça, mas será que é mesmo? Lembrando que é um relato em primeira pessoa, isso nunca pode sair do nosso horizonte de leitura, certo? E agora ela diz isso, duas palavras. E mais adiante a gente vai ler, ela diz que ela não se lembra do que aconteceu nos 5 primeiros minutos. Será que dá pra confiar numa personagem que fala em primeira pessoa e nos conta isso tudo? E a Dona Paula ainda age do jeito como o narrador não constrói essa personagem pra nós. Se fosse a Dona Paula como ela foi descrita lá no início, ela teria sido teimosa e teria perguntado que duas palavras foram essas? Mas o que aconteceu? O narrador preferiu nos passar que ela simplesmente imaginou as circunstâncias e tudo mais. Então o narrador preferiu pintar pra gente o quadro da imaginação da Dona Paula, tentando iludir o leitor. Iludir o leitor com cenas da realidade que nada são além do que elas são. Então é como se pelo menos eu faço uma leitura mais aguçada e eu poderia claramente concluir que não existia ali galanteio amoroso, mas simplesmente a gentileza do Vasco. Não era um galanteio com intenção de conquistar a Venancinha. Só que a Venancinha, cabeça de vento e tudo mais. Tudo bem, Conrado também estava enviesado, enciumado, mas o Conrado aqui talvez também fosse o adulto mais velho, experiente, que já entendesse das coisas, já soubesse, né? Tanto que ele era um advogado. E a impressão que se tem, né, é que o advogado tem um olhar mais racional para as coisas. Analítico, antes do julgamento, fazer uma análise das coisas, das situações. Mas ele podia simplesmente descrever a mulher assim porque ele a conhecia. Então claramente a gente pode concluir que não existe um triângulo amoroso aqui. Não existe um adultério da Venancinha. E esse ponto dá as próprias palavras do namorado. Então, esse triângulo amoroso, ele não se concretizou como o romance da Dona Paula, lá no passado dela. Não sei o que senti, acudiu a moça cuja comoção crescente ia desatando a língua. Não me lembro dos primeiros 5 minutos. Creio que fiquei séria. Em todo caso, não lhe disse nada. Pareceu-me que toda a gente olhava para nós, que teriam ouvido, e quando alguém me cumprimentava sorrindo, dava-me ideia de estar caçoando. Desci as escadas não sei como, entrei no carro sem saber o que fazia. Ao apertar-lhe a mão, afrouxei bem os dedos. Bom, então ela conta os minutos seguintes, né, de como ela estava se sentindo depois do Vasco Maria Portela ter dito aquelas duas palavras que ninguém lembra, ninguém sabe quais foram essas duas palavras, né. Ela entrou num carro, né, para irem embora do teatro. Então o Conrado sentou atrás e ela sentou na frente e ela olhava para fora. Vejam esse trecho. Olhava para fora através dos vidros e via só o clarão dos lampiões de quando em quando e afinal nem isso mesmo. Via os corredores do teatro, as escadas, as pessoas todas e ele ao pé de mim.
cochichando as palavras, 2 palavras só, e não posso dizer o que pensei em todo esse tempo. Tinha as ideias baralhadas, confusas, uma revolução em mim. Então aqui, gente, não dá para confiar nisso que a Venancinha está descrevendo como se fosse uma recíproca. A Venancinha demonstra claramente aqui para nós uma confusão mental, uma mistura de lembranças e de sentimentos sem conseguir decifrar nada daquilo que ela viveu, nem do que ela sentiu, nem do que ela ouviu. É um relato totalmente não confiável. E aí a dona Paula simplesmente pergunta, mas em casa? Em casa, despindo-me, é que pude refletir um pouco, mas muito pouco. Então ela não conseguiu refletir, ela não conseguiu olhar a realidade, ela não conseguiu analisar aquilo que aconteceu. Ela não conseguiu ser racional. E essas memórias e essa comparação que a gente tem, né? As memórias da Venancinha eram completamente turvas, ela não conseguia entender o que tinha acontecido ali, não conseguia lembrar, né, dos 5 primeiros minutos e uma série de outras coisas ali, enquanto a dona Paula tinha as lembranças dela absolutamente vívidas, né. Aqui a gente tem uma contradição entre as duas ali. Dormi tarde e mal. De manhã tinha a cabeça aturdida. Não posso dizer que estava alegre nem triste, lembro-me que pensava muito nele, e para arredá-lo prometi a mim mesma revelar tudo ao Conrado. Mas o pensamento voltava outra vez. De quando em quando parecia-me escutar a voz dele e estremecia. Cheguei a lembrar-me que, à despedida, lhe dera os dedos frouxos e sentia, não sei como diga, uma espécie de arrependimento, um medo de o ter ofendido. E depois vinha o desejo de o ver outra vez. Então, ela tá confusa, ela não entende bem o que ela tá sentindo, né? É uma personagem narrando os sentimentos dela, as impressões dela em relação a um homem que, sei lá, na minha interpretação foi simplesmente gentil, e ela tava confundindo aquilo. A resposta de Dona Paula foi apertar-lhe muito a mão e fazer um gesto de cabeça. Afinal, achava alguma coisa de outro tempo ao contato daquelas sensações ingenuamente narradas. Sensações ingenuamente narradas. A gente não tem como ter certeza, mas parece que a Dona Paula, ela mais ou menos se tranquiliza, entre aspas, né? Porque o que ela tá vendo ali são só impressões. Não é uma traição real. Tinha os olhos ora meio cerrados na sonolência da recordação, ora aguçados de curiosidade e calor, e ouvia tudo, dia por dia, encontro por encontro, a própria cena do teatro, que a sobrinha a princípio lhe ocultara. E vinha tudo o mais, horas de ânsia, de saudade, de medo, de esperança, desalentos. Nada dispensava a curiosidade insaciável da tia. Não era um livro, não era sequer um capítulo de adultério, mas um prólogo interessante e violento. Não era um capítulo de adultério, não tinha acontecido nada. Então o narrador está nos colocando aqui. Era um prólogo, porque talvez ele estivesse demonstrando algum interesse para a Venancinha, só que a Venancinha estava tão... O relato da Venancinha é tão volúvel que a gente não deve confiar. A gente não deve confiar 100% no que ela está dizendo. A gente pode considerar algumas coisas para uma possibilidade ali, né, de um prólogo. Um prólogo de uma história de amor. Mas não era nem um capítulo de adultério, tá, gente? Então, o prólogo, a gente já sabe que o prólogo é uma abertura, um texto que abre uma narrativa, que abre uma história. Venancinha acabou, a tia não lhe disse nada, deixou-se estar metida em si mesma, então ficou silenciosa. Pegou a mão e puxou. Não lhe falou logo. Fitou primeiro e de perto toda essa mocidade inquieta e palpitante. A boca fresca, os olhos ainda infinitos. É mais ou menos como se ela estivesse enxergando a si mesma, na própria sobrinha. E já soubesse que aquilo ali que a sobrinha estava iniciando a fazer, ela fez no passado. Dona Paula disse-lhe tudo o que a ternura e a austeridade da mãe lhe poderia dizer. Falou-lhe de castidade, de amor ao marido, de respeito público. Então agora ela doutrinou a sobrinha, para ela não repetir os passos que a Dona Paula teve, né? A Venancinha parece que se arrependeu daquele sentimento, né, de vaidade e tal. E parece que agora tudo se ajeitou. Veio o chá, mas não há chá possível depois de certas confidências. Aqui o narrador ele começa a introduzir para nós o final da história, né? Para passar para nós que as duas ali, a Venancinha muito arrependida e a Dona Paula muito pensativa, como sempre, né?
voltando aquelas memórias, né? Ventava um pouco, as folhas moviam-se sussurrando, e conquanto não fossem as mesmas do outro tempo, ainda assim perguntavam-lhe: Paula, você lembra do outro tempo? Que esta é a particularidade das folhas. As gerações que passam contam às que chegam as coisas que viram, e é assim que todas sabem tudo e perguntam por tudo. Você lembra-se do outro tempo? Que essa frase aqui é como se fosse o próprio narrador perguntando para Dona Paula: você lembra-se do outro tempo? E essa metáfora é muito interessante, né? A particularidade das folhas, das árvores, das plantas, enfim, as folhas, elas atravessam as décadas e guardam muitas histórias. É como se as folhas fossem aquelas que observam tudo. Também pode passar para nós uma interpretação de que sempre tem alguém que sabe de toda a história, sempre tem alguém que sabe de toda a verdade. Lembrar, lembrava, mas aquela sensação de há pouco, o reflexo apenas, tinha agora cessado. Em vão repetia as palavras da sobrinha, farejando o ar agreste da noite. Era só na cabeça que achava algum vestígio e reminiscências, coisas truncadas. O coração empacara de novo, o sangue ia outra vez com a andadura do costume. Faltava-lhe o contato moral da outra, e continuava, apesar de tudo, diante da noite, que era igual às outras noites de então, e nada tinha que se parecesse com as do tempo de Stoltz e do Marquês de Paraná. Mas continuava, e lá dentro as pretas espalhavam o sono contando anedotas e diziam, uma ou outra vez, impacientes: sim, a velha hoje deita tarde como o diabo. Ou seja, ela deita tarde porque vai ficar lá as memórias, pensativa, enfim, com todas as coisas que estão acontecendo com a Venancinha e tudo mais. É uma forma de expressão para dizer que vai longe nessa noite pelas coisas que estão acontecendo no momento. É uma narrativa muito interessante, é uma construção muito diferenciada. Eu gosto muito desse conto e eu acho que vocês podem aproveitar bastante esse conto e principalmente essa aula, esse aulão incrível que vocês recebem agora, sim, gratuitamente aqui no YouTube. E eu acredito que essa análise que eu fiz aqui com vocês, essa análise que eu preparei para vocês, vai ser muito útil, vão ajudar vocês muito nos estudos, para o vestibular, para o ensino médio, até para quem já está na faculdade. Então, se esse conteúdo foi útil para ti, dá o teu like nesse vídeo, já te inscreve no canal, ativa o sino das notificações e recebe todos os vídeos que vão sendo postados aqui no canal. Comenta aqui embaixo, diz pra mim o que tu acha desse conto, para que tu tá lendo Machado de Assis. Aproveita também e compartilha essa aula incrível que vocês viram agora. Compartilha com os amigos que estão estudando Machado de Assis, que também vão fazer vestibular, que também estão na faculdade. Enfim, compartilha pro mundo, porque o mundo precisa conhecer e ler Machado de Assis. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Máquina Literária. Tchau!